capítulo 14, versículo 24. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: o atrevido voto de Saul. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurara ao povo, dizendo: maldito o homem que comer pão até a tarde, para que me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. E todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara ao povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel, e tornando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. Amém? Amém. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vou ler mais uma vez o versículo 27. Porém Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara ao povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel, e tornando mão à boca, aclararam-se os seus olhos. Eu não queria pregar de microfones. Depois, se ficar ruim, eu uso o microfone. Glória a Deus. Todo mundo acha que dá para me ouvir. Paz, bem? Aqui vai falar sobre um voto que Saul vai fazer. Saul vai fazer um voto diante do Senhor. Ele vai dizer que o povo não poderia se alimentar, que eles não poderiam comer, porque eles estavam em guerra, estavam em luta. E Saul vai e faz um voto perante Deus. Ele vai dizer: maldito o homem que comer alguma coisa, porque eu quero vencer os meus inimigos. Jonatas, ele era filho de Saul. E ele não sabe do voto, ele não escuta o voto, ele não estava junto com seu pai, nem com os demais. E quando ele está passando por um bosque, ele vê, tinha favos de mel na superfície, como diz a palavra. Ele pega a vara, sua vara, e coloca o mel na sua boca, e a palavra diz que os seus olhos são aclarados. O Espírito de Deus disse para mim que vamos receber discernimento nessa noite. Eclesiastes capítulo 5 vai dizer que não faça um voto diante do Senhor se você não pode cumprir, ou não faça um voto tolo diante do Senhor, porque é maldição para a sua própria vida. Saul vai fazer um voto diante do Senhor sem medir as suas consequências. O povo já estava cansado, o povo já estava exausto, eles estavam lutando, guerreando a espada, e eles não estavam mais aguentando. Tem guerras que nós passamos, lutas que nós enfrentamos, que nos cansa fisicamente, nos cansa emocionalmente, nos cansa espiritualmente. E existem momentos que ficamos cansados e temos que parar e descansar, ou simplesmente perceber que nós precisamos desse descanso. Mas Saul não vai levar em consideração o cansaço do povo que estava com ele. E eu creio que egoístamente ele vai se apressar e fazer um voto diante do Senhor. Seu filho Jonatas não estava juntamente com ele. Ele estende a sua vara, come o mel, e a palavra diz que os seus olhos são iluminados, seus olhos são aclarados. Eu quero usar essa palavra para falar sobre altivez, sobre soberba. A soberba precede a ruína e a destruição. Eu creio que a altivez de Saul fez com que ele fizesse aquele voto perante o Senhor. Ele não vai medir a consequência do voto que ele está fazendo, ele simplesmente pensa em seu nome ser afamado, para que os seus inimigos venham ser destruídos. Eu creio para que o seu reino, para que o seu reinado leve mais uma vez vitória. A ganância, o desejo de ganhar era tão grande que ele não vai medir as consequências do voto que ele vai fazer perante o Senhor. E às vezes nós somos assim, estamos tão gananciosos em ter uma vitória, em ter algo da parte de Deus, que nós não medimos o voto, não medimos a forma que nós nos relacionamos com Deus, a forma de nós irmos até o nosso Deus. Eu vou jejuar 20 dias por semana porque eu quero muito essa vitória. E você não perguntou ao Espírito Santo o que Ele quer de você. E você continua perdendo batalhas e perdendo guerras porque você não tem o entendimento e a revelação do Espírito Santo para a sua vida. Jonatas também estava cansado. Quando ele pega naquela vara, ele coloca no favo de mel e ele coloca na sua boca, seus olhos são iluminados.
o que nós precisamos, qual é o tempo de guerra, qual é o tempo de paz, qual é o comportamento que nós precisamos ter para ter os nossos olhos iluminados pelo Espírito Santo. Nós precisamos de direção, nós precisamos que o Espírito de Deus guie os nossos passos. Nós precisamos ir até o Senhor e perguntar para Ele como é que vamos vencer as nossas batalhas, como é que vamos vencer as nossas guerras. Muitas vezes achamos que as armaduras, achamos que o entendimento da guerra passada, a guerra que nós vencemos no passado, vai ser dessa forma que vamos vencer a guerra que estamos vivendo hoje. As guerras não são iguais. A nossa estrutura também não é a mesma das guerras passadas que nós enfrentamos. Aquele povo estava cansado, aquele povo não precisava, eu creio que se isentar mais uma vez de comida, aquele povo precisava se alimentar para ter o ânimo pronto para vencer a outra guerra. Mas a falta de prudência, sabedoria e quem sabe até de amor de Saul para com os seus súditos não fez com que ele fizesse um voto mais consciente, mais sábio diante do Espírito Santo de Deus. Como é que está o nosso coração quando votamos algo diante do Senhor, quando nós nos permitimos entrar na sua presença, jejuando com oração, quando nós estamos diante do Senhor nos apresentando qual é a intenção do nosso coração? O que nós queremos com o jejum que nós apresentamos diante de Deus? O que nós queremos com a oração? O que nós queremos quando entramos por essas portas? Como é que estão a intenção do nosso coração? Verdade. Lá em Isaías 58, se eu não me engano, vai dizer: vocês jejuam, vocês me apresentam propósitos, mas a intenção do coração de vocês é fazer mal, é fazer dano ao outro. Vocês não jejuam para o bem, vocês jejuam para dar punhadas impiamente uns nos outros. De certa forma, o voto de Saul foi atrevido. Ele foi ousado, ele poderia matar quem estava ao lado dele por não ter sabedoria do Espírito Santo de Deus. É uma das coisas que nós precisamos pedir ao Senhor: sabedoria e entendimento. E no final do texto vai falar que Saul vai dizer que quem pecou, que estava juntamente com eles, quem pecou que morresse, porque ele vai se apresentar diante do Senhor, o Senhor não responde à oração dele. O Senhor não responde se ele tem que subir a guerra ou se ele não tem de subir. E ele vai dizer: ainda que seja o meu filho, que ele morra. Jonatas, um homem de Deus, prudente, fiel, um homem que tinha ganhado guerra e batalha anteriormente, que tinha ajudado o povo que estava com ele e o seu pai, agora pelo seu próprio pai, porque ele faz um voto com o Senhor, que era um voto imprudente, tem que morrer à espada, pelo orgulho do coração, pela soberba do coração de Saul. Como é que está o nosso coração? Como é que estão os nossos sentimentos? E o que nós estamos colocando diante do Senhor, será que Ele está aprovando isso? Aleluia. Quando nós jejuamos, quando nós oramos, quando lemos a palavra, quando nos santificamos para nós ou para Deus? E eu preciso vencer essa guerra à custa de qualquer coisa. Nem que eu tenha que subir um monte 20 vezes, 40 vezes, jejuar 30 vezes. E você não pergunta ao Senhor se essa é a forma que você vai vencer a sua batalha, a sua guerra. Deus quer nos dar entendimento para vencermos batalhas, vencermos guerras, mas não é da nossa forma, não é a nossa maneira e não é do nosso jeito. Às vezes nos amarramos a várias religiosidades e não permitimos que o Espírito Santo de Deus abra os olhos do nosso entendimento. Olha, minha serva, meu servo, meu filho, minha filha, para este tempo, para esta guerra, é necessário que você leia mais a palavra, acorde mais cedo, coma a palavra, porque eu vou aclarar os seus olhos. Olha, meu filho, minha filha, para este tempo é necessário que você saia cedo, você me busque nos montes, nas madrugadas, para que eu aclare os seus olhos. Olha só, meu filho, minha filha, para este tempo é necessário que você perdoe pessoas, que você abra mão dos seus sentimentos que estão carnais, presos a essa terra, para que você ganhe algumas vitórias. Ora, meu filho, nesse tempo é necessário que você ore mais por pessoas que estão à sua volta. Olha, meu filho, nesse tempo é necessário que você entre no seu quarto, feche a sua porta e fale com o teu pai que te vem em secreto. E o teu pai que te vem em secreto te recompensará em público. O que Deus quer de você nesse tempo?
O que Deus quer de mim, de você nesse tempo? Como Ele quer iluminar os olhos do nosso entendimento. Muitas guerras nós não vencemos por estarmos com o nosso entendimento entenebrecido. Nossa mente está em trevas, não temos entendimento do que Ele quer para nós. Pedimos e não saímos do mesmo lugar. Perdemos guerras e perdemos batalhas porque achamos simplesmente que vamos vencer na força do nosso braço. Estamos usando o nome de Deus para isso. Porque Saul, ele faz um voto a Deus, sem perguntar se aquilo agradava a Deus ou se era a vontade de Deus. Ele usa um princípio espiritual. Era algo bom, não era algo ruim. Ele usa um princípio espiritual da forma errada. Muitas vezes nós usamos princípios espirituais da forma errada e achamos que Deus vai receber. Ele não vai. É verdade, Deus. Não, mas eu vou no culto, isso é algo bom. Mas como é que está o seu entendimento? Como você está cultuando ao Senhor? É um princípio espiritual, mas você está fazendo da forma correta? Não, eu me levanto de madrugada e eu oro para que o Senhor vá e faça justiça em meu favor. Mas como você está orando, você está usando um princípio espiritual. Mas se você estiver orando com seu coração amargo, seu coração que impede as bênçãos de te alcançarem, você usa um princípio espiritual de uma forma egoísta, de uma forma que não tem inteligência, de uma forma que não é sábia. Você está movendo o mundo espiritual a seu favor ou ao seu desfavor. E muitas vezes não saímos do lugar por usarmos princípios espirituais da forma errada. Não, mas o pastor falou para mim, a irmã falou para mim, disseram para mim que se eu jejuar, se eu fizer 21 dias de campanha de jejum, o meu marido volta para casa, meu marido é liberto, a minha esposa vai ser liberta. Como é que você está usando esse princípio espiritual? Esse princípio espiritual está sendo usado para glorificar o nome de Deus ou para agradar a sua carne. Porque aqui eu creio que Saul faz esse voto para agradar a ele mesmo, agradar o seu ego, agradar o seu reinado e não para agradar a Deus. Que nós não venhamos usar princípios espirituais para glorificar a nossa carne, o nosso ego, os nossos desejos, sentimentos. Eu vou dizimar, eu vou ofertar para que o devorador não venha. Não use princípios espirituais da forma errada. O devorador não vai vir se você dizimar e se você ofertar, especialmente com a sua vida. Especialmente com o seu coração, com os seus sentimentos, com os seus desejos. A maior oferta que um homem e uma mulher podem dar ao Senhor é a sua existência, é a sua vida. O maior sacrifício é eu abrir mão dos meus desejos, dos meus prazeres. Oferta, dízimo, não salva e não liberta ninguém. São princípios espirituais, mas você está usando parte dele e não está usando completamente o que você deveria usar. A maior oferta e o maior dízimo é a sua vida. Aleluia. Usando princípios espirituais, o devorador vem do mesmo jeito. Você dizime e você oferta, mas você não coloca a sua vida no altar do Senhor. Não tem como o devorador não vir. Lá em Joel vai falar que aquele povo veio os migradores, os migradores, os gafanhotos vieram e comiam as suas lavouras, não só porque eles não ofertavam e dizimavam a sua terra, mas porque eles estavam pecando contra o Senhor. Eles pecavam contra o Deus de Israel, eles se afastavam, eles não eram pessoas arrependidas. E achamos que o Senhor vai nos honrar e nos abençoar porque eu oro, porque eu leio a Bíblia, porque de madrugada eu me levanto, porque eu dou o dízimo, porque eu dou a oferta. São princípios espirituais. Mas de que maneira você está usando isso? De que forma está o seu coração e o meu coração? Há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não vai desprezar. Tem coisas que são boas, mas naquele grande dia não vão me salvar e nem salvar você. Tem coisas que são boas, jejuar é bom, orar é bom, vir à igreja é bom, se vestir de uma forma santa é bom, mas naquele grande dia não vai nos salvar. O que vai nos salvar é crer que Cristo é o nosso único e suficiente Salvador e nos apartarmos e nos afastarmos da impiedade, a ter uma vida santificada em adoração e louvor a Deus. Aleluia. Tem gente com o coração de Saul, vingança, vitória, fazendo as coisas de qualquer jeito.
E os Jonatas, que têm um coração limpo, um coração puro, que estão vencendo guerras simplesmente pela lealdade com o reino, eles devem morrer porque não respeitaram o princípio espiritual de alguém que não tem um coração voltado a Deus. Aleluia, Senhor. Os olhos de Jonathan vão ser aclarados. Estamos em guerra, sim, mas não temos que ficar desfalecendo na guerra, porque o Senhor da guerra está conosco e os nossos olhos têm que ter vida. Os olhos de Jonatas também tiveram vida, ele teve vida. Nós precisamos ter vida, nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo. Você vê pessoas, você olha para elas, você vê nitidamente guerra. E você não vê nos olhos dela que elas têm vida. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Não interessa, não importa o nível da guerra que você está enfrentando. Os seus olhos devem estar aclarados pela vida de Cristo que habita em você. Que o Senhor venha abrir os olhos do nosso entendimento. Que nós venhamos ser pessoas não presas a rituais. Como aquela mulher samaritana, Cristo vai sentar ao poço, vai conversar com ela vai dizer, mas vem cá, tudo bem, mas qual é o lugar para adorar? Olha só, mulher, vai chegar o momento que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. É necessário buscarmos ao Senhor em espírito e em verdade. O Pai está procurando, não são pessoas que cumprem rituais, Toda segunda-feira eu vou na igreja. Toda quinta-feira eu vou subir um monte. Toda sexta-feira é dia sagrado. Eu jejuo de 8 até 10 horas da noite. E nada muda na sua vida. Princípios espirituais que são usados da forma incorreta. Por que você jejua? Por que você ora? Por que você vem à igreja? Por que os seus olhos não estão iluminados? Porque não há entendimento. O Senhor Deus vai dizer, haja luz e houve luz. Aonde Deus está, a luz. Aonde Deus está, a liberdade. Aonde Deus está, coisas novas acontecem todo o tempo. Aleluia. Aonde o Senhor está, não é um manifestar religioso. É o poder do Espírito Santo habitando onde Ele está. E se Ele mora e habita em você, Ele é poderoso para libertar você, libertar a sua mente, libertar a sua alma, libertar o seu entendimento. Irmã, então eu não posso orar, nem jejuar, nem ler a Bíblia, nem vir na igreja. Você pode fazer tudo isso e você deve, como eu também devo. Mas nós precisamos usar da forma certa. São ferramentas. Ferramentas que não são usadas da forma correta, elas não têm a eficácia. A palavra de Deus diz, como o irmão ministrou aqui ontem, que a palavra de Deus ela é como uma espada afiada. Ela é mais penetrante e cortante, na verdade, que uma espada afiada. A palavra de Deus é mais penetrante e mais cortante que uma espada. Manejada da forma errada, ela não funciona. Ao invés de você levar vida com a espada, você pode levar a morte, porque ela é uma arma. E você deve saber usar essa arma da forma certa. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais, poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Ou seja, se são armas espirituais, devem ser usadas no espírito e não na carne. Queremos usar armas espirituais na carne, não no espírito, por isso não funciona. É por isso que muitas vezes jejuamos e nada acontece, porque você está usando na carne um princípio que é espiritual. Para funcionar, você precisa ter uma vida no espírito. Não dá para andar na carne usando armas espirituais e você vai ficar cada vez mais frustrado. Por isso que Saul lá na frente vai invocar a presença e perguntar se ele vai à guerra ou se ele não vai, mas o Senhor não aparece. O Senhor não se manifesta, porque ele fez um voto que ele não deveria. Ele não pesou a consequência. Ele poderia fazer outras pessoas tropeçarem. Há um tempo determinado para todas as coisas. Aleluia. Eu vou fazer um jejum. Faça direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Mate a sua carne. E o morrer da carne é sempre consultar a Deus. Às vezes você acha que está matando a sua carne jejuando, lendo a Bíblia, orando e não consulta ao Senhor.
O maior morrer do homem e uma mulher é consultar ao Senhor e se sujeitar à sua palavra. Porque às vezes Deus não quer que você jejue. Ele quer que você tenha paz com as pessoas e você não consegue ter. Tem gente que jejua demais e não consegue ter paz com quem está à sua volta. Que jejum é esse? Que leitura é essa da Bíblia que não está modificando nada no seu malvado coração? Que princípios espirituais é esse que nós usamos e queremos que o mundo espiritual se mova a nosso favor, se nós não estamos sendo espirituais, estamos sendo todos os dias pessoas carnais? Que nosso entendimento venha a ser aberto. Irmã, mas hoje não é um culto de libertação, porque essa palavra é porque nós, igreja, precisamos ser livres no nosso entendimento. Precisamos vencer batalhas e vencer guerras e parar de sermos pessoas frustradas na casa do Senhor. A casa de Deus está cheia de pessoas frustradas. A palavra de Deus diz: vocês são o sal da terra e a luz do mundo, mas se vocês não derem sabor, vocês não servem para mais nada. Vão ser jogados lá fora e ser pisados pelos homens. Tem muita gente aqui que não dá sabor dentro da casa de Deus. Muitas pessoas dentro da igreja que não carregam unção, autoridade, não carregam nada, só estão existindo. A nossa mente tem que ser descoberta, tem que ser aberta, nossos olhos precisam ser abertos, precisamos ter entendimento do que Deus está falando conosco. Eu entro na igreja, Deus usa um pregador, Deus usa um profeta, Deus fala comigo, mas nada muda no meu entendimento. Meu entendimento é carnal. Nós precisamos entender que somos seres espirituais. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais. Prestem ao Senhor um culto racional, com inteligência. Nós temos inteligência para construir prédios, mas não temos inteligência para cultuar ao Senhor. Nós temos inteligência para passar em 1000 faculdades e sermos doutores. Eu conheço pessoas que têm doutorado e elas não conseguem lidar com princípios espirituais, não conseguem se relacionar com Deus, não entendem como se relacionar na guerra com o Espírito Santo de Deus e perdem e fracassam, mas como? Leem livros e livros e livros, conseguem mestrado, doutorado, porque o conhecimento de Deus ele é diferente do conhecimento da terra. O conhecer ao Senhor é diferente de conhecer as cores na terra. Não é tão mais difícil, é simplesmente porque nos esforçamos menos para conhecer ao Senhor, porque nós desprezamos as coisas de Deus e damos muito mais valor às coisas dessa terra, dessa vida. É por isso que fica mais fácil eu entrar numa faculdade, eu passar a ler livros e ser mestrada e ser doutora, e ser difícil entrar na casa do Senhor e ter os meus olhos abertos, porque eu não me esforço para isso. Porque eu acredito mais nas cores do mundo do que nas cores que são para o Senhor, que são para Deus. Estamos cada vez mais débeis, mais debilitados. Saul queria ficar como rei, queria ser rei, para ele estava bom ali para ele. Por isso ele fazia as cores para Deus de qualquer maneira e de qualquer jeito. Ele queria ganhar a guerra. Ele queria fazer para Deus, ele queria ganhar a guerra, ele queria usar Deus. E tem muita gente querendo usar Deus e não querendo se permitir ser usado por Deus. Deus não quer que você use Ele, nem use as armas dEle. Ele quer que você permita ser usado por Ele. Aleluia. Deus não é nossa marionete. Ele não é nosso ventríloco, Ele não é nosso boneco. Ele é Deus. E Ele é Senhor. Ele está acima de nós. Deus estava acima de Saul e Ele não foi consultado. E quando bem agrada a Saul, ele vai consultar o Senhor. Quando bem nos agrada, vamos consultar a Deus. Quando bem eu quero saber, achamos que o Senhor ele tem que falar com a gente na hora que a gente quer. Ele está falando a todo tempo. E se nós queremos que de fato o Senhor nos dê respostas todos os dias, ou que Ele fale com a gente, ou que possamos ser sensíveis ao Seu Espírito Santo, o que nós temos que fazer é nos despir todos os dias. Nós temos que nos limpar, nos despir, tirar tudo aquilo que não agrada ao Senhor, para que no momento que precisarmos ouvir a Sua voz, Ele nos responda. Clame a mim, responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. O Senhor quer nos responder. Ele quer falar conosco, mas Ele quer que a gente mantenha contato e intimidade com Ele. Ele não quer que a gente queira manipulá-lo. Ele não quer também nos manipular.
é um relacionamento. E todo relacionamento existem direitos, deveres também. Eu quero me casar, eu quero ser uma esposa, mas eu não tenho só prazeres, eu também tenho direito, eu também tenho obrigações a cumprir em um relacionamento. Eu tenho coisas que eu devo fazer e coisas que eu preciso receber. E com Deus é a mesma coisa. Você vai se relacionar com Ele, tem coisas que você precisa fazer e tem coisas que Ele vai fazer por você. Você não é obrigado a se relacionar com Deus. Se relaciona se você quiser. Mas já que você quer se relacionar com Deus, aprenda o que agrada o coração dele, o que desagrada o coração dele. Se realmente o que você quer é um relacionamento, uma intimidade com o Espírito Santo de Deus, uma intimidade com ele, você vai ter que aprender o que o agrada, o que desagrada. Você vai ter que conhecer a sua pessoa. É isso que afasta muitas pessoas da casa do Senhor. As pessoas só querem usar as ferramentas para os seus benefícios. Elas não querem conhecer Deus, porque elas têm medo de Deus. É igual o povo de Israel. Moisés falava com o Senhor. Moisés falava com Deus, com o Senhor. Ele ouvia a voz de Deus. Ele subia um monte. Ele se relacionava face a face com Deus. Mas tem um momento que Deus vai falar com o povo, eles ficam apavorados. Não, Moisés, não fale Deus com a gente não, Ele vai nos matar. Não fale Deus conosco. Fale você com Deus, depois você vem falar com a gente. Moisés, não estamos suportando a glória de Deus. Aleluia. Porque nós estamos completamente contaminados pela nossa idolatria. Meu Deus. Pessoas que estão contaminadas e corrompidas pela idolatria, elas sempre vão depender de pastores, missionários, evangelistas, porque elas não conseguem olhar para o Senhor e encarar Ele face a face, porque incomoda, porque dá vergonha. É igual Adão. Adão, cadê você? Não, eu vou me esconder. Eu estou nu. Você não pode me ver. Deus quer se relacionar intimamente com a gente. Meu Deus. Tem pessoas que não vão passar, não vão entrar no Santo dos Santos, não vão conhecer os átrios do Senhor. E não é porque Deus não as convidou, porque o véu já foi rasgado de alto a baixo. É porque elas não querem abdicar de determinadas práticas para ir ter um face a face com Deus. Porque só consegue ter um face a face com Deus aqueles que realmente se abstêm dos seus desejos. Aleluia. Só conseguem ouvir claramente a voz do Senhor e manter-se relacionando com Ele aqueles que decidiram não viver as suas vidas, mas viver a vida com o Senhor, perguntando a direção que Ele tem para a vida delas. Que nós não venhamos manter uma vida de afastada, de não fale você com Deus, depois eu te consulto para ver o que Deus falou. Vem cá, irmão Marcos, o que foi que Deus falou mesmo? Você orou por mim? Você viu alguma coisa? Você viu? Quando você orou aí, você viu alguma coisa? Não viu nada não? É assim que fazem. Nós não somos adivinhos. Sabe por que você não viu nada? Porque os seus olhos não estão aclarados. Sabe por que perguntam para os homens e mulheres, você viu alguma coisa? Seus olhos estão fechados. Quando seus olhos estiverem abertos, seus olhos estiverem aclarados, você não vai perguntar para ninguém se viu ou não alguma coisa, porque você vai estar vendo também alguma coisa. A sua intimidade com Deus vai fazer que os seus olhos se abram. Vai fazer igual a samaritana, olha, não é pelo que você disse a nós, mas nós também fomos, escutamos e sabemos que Ele é o Messias. Nós precisamos ter os nossos olhos iluminados. Uma das coisas que me cansa e é triste de ver são pessoas que você vê 20, 30, 40, 50 anos. Elas entram na igreja, elas saem da igreja, elas escutam a pregação, mas elas não mudam. Deus! Os comichões nos ouvidos não fazem elas entenderem que Deus quer se relacionar com elas com intimidade. Deus quer se relacionar com você. Glória a Deus. Tem uma outra coisa que o Espírito Santo colocou agora no meu coração. Às vezes parece que os dias das segundas-feiras às vezes são chatos, sabe por quê? Caramba, mas essa irmã está pregando de novo isso. Sabe por quê? Porque Deus está falando a mesma coisa, porque tem gente que não está aprendendo e tem que ouvir sempre a mesma coisa. É igual série que não sai do mesmo lugar. Você repetiu o ano e vai repetir de novo porque você não pega, você não anota, não escreve, não pratica.
Deus continua falando as mesmas coisas e não aumenta o nível de relacionamento, o nível de revelação da palavra dele, porque nós não estamos fazendo o que ele continua falando todos os dias. Ele só fala as mesmas coisas porque nós não estamos aprendendo, não estamos sendo educados e não estamos praticando o que ele está nos ensinando. E não é porque ele nos odeia, é porque ele nos ama. Deus nos ama. Deus quer relacionamento. Eu creio que o Senhor está assim, ó, saturado. Como ele vai dizer para Laodiceia, quem dera você fosse quente ou você fosse fria, mas você é morna. Vomitar-te-ei da minha boca. Deus não quer nos vomitar. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele tem prazer em que a gente se salve. Deus não tem prazer em pessoas que vivem inquietas, sem saber como será o dia de amanhã, todos os dias preocupadas pelos mesmos problemas. Ele tem prazer em pessoas que creem nele, independente da adversidade, independente da circunstância. Jejue porque você quer adorar ao Senhor. Louve a Ele porque você tem prazer em quem Ele é. Leia a palavra para conhecer a pessoa dele. Eu vou ler o Salmo 91, porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E você pode até começar um pouco interesseiro, porque a gente sempre começa interesseiro. Mas nessa trajetória algo tem que mudar. Algo tem que mudar. Você pode até ter entrado aqui pelas primeiras vezes para ele tirar uma enfermidade de você. Mas algo tem que mudar. Algo tem que mudar. Você tem que deixar o Espírito Santo de Deus iluminar os seus olhos para que você entenda que o Senhor ele não vai ser movido pelos seus desejos. Ele é movido em adoração. Ele se move onde há louvor. O Senhor tem prazer onde há adoração. Irmã, eu não sei cantar. A adoração é a sua vida. A adoração é o seu comportamento, é o seu intelecto, onde a sua mente está, aonde o seu coração está. Isso é uma adoração a Deus. E é por isso que ele diz, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus, aleluia. O Senhor se move. Ele tem prazer em estar conosco quando nós temos prazer nele. Que a nossa vida, que os nossos sentimentos possam estar em Cristo. Irmã, mas essa pregação não muda nada na minha vida. Muda sim. Porque se você entender esse princípio espiritual de que você precisa se relacionar com Deus da forma certa, tudo na sua vida vai mudar. Tudo vai mudar. A forma que você se vê, a forma que você vê o outro, a forma que você vê o seu filho, a sua esposa, seu marido, a forma que você vê o seu estudo, tudo na sua vida vai mudar. A forma que você vê os seus animais, a forma que você vê tudo que você tem vai mudar simplesmente pela forma que você se relaciona com Deus. Seus olhos agora estão descortinados, estão abertos. Seus olhos agora estão aclarados. Você não vai jejuar por uma necessidade da carne de ganhar uma guerra. Você vai se alimentar ou você vai deixar de comer porque você ama o Senhor e você quer devotar a Ele a sua vida. Quer comais ou bebais, faças tudo para a glória de Deus. Senhor. É esse entendimento que nós precisamos ter. Você vai comer? Faça isso para a glória de Deus. Você não quer comer? Faça para a glória de Deus. Mas faça para glorificar a Ele, não a sua carne. Amém, Senhor. Faça para adorar ao Senhor, não porque você não quer que uma porta se feche para você. Isso é interesse seu, não é interesse do reino. Use princípios espirituais para interesse do reino de Deus. Para se cumprir a vontade dEle na minha e na sua vida. Pare de perder guerras porque você não sabe usar as armas. As armas da nossa milícia não são carnais, não é na carne, é no espírito. Meu Deus, aleluia. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É na força do poder dele. É consultando a Ele, é perguntando a Ele, é buscando a Ele, é vigiando com Deus. Agora, se revistam de toda a armadura de Deus. Aleluia. Tendo feito tudo, ficar firmes. Não desiste do propósito, fica firme. Aleluia. Não saia da posição, fica firme. Meu Deus. Ficar firme. Aleluia. E é isso que o Senhor colocou no meu coração. Princípios espirituais Aleluia. de forma errada. A gente ficou meio feiticeiro na igreja. A gente quer usar as cores de Deus
pra gente. Porque lá fora, em alguns outros lugares, é assim, entra aqui, e aí você vai receber a pessoa amada, e aí você vai receber tal coisa, e na igreja fazem isso também. Entra aqui na casa do Senhor que o seu filho vai voltar, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Olha só, eu te garanto uma coisa, entra por essas portas, Deus vai mudar a sua vida, vai te restaurar. Você vai ser uma pessoa diferente, uma pessoa nova. E você, a sua casa vai servir ao Senhor. Glória a Deus. Nós temos que pregar salvação e parar de ficar pregando autoajuda que não está ajudando ninguém. Fazendo as pessoas estando cada vez mais dependentes de nós. Não! Os ministros não servem para ter pessoas dependentes deles. Os ministros servem para levar a direção ao Senhor e a dependência a Ele. Se o que você prega, se o que você faz, se a sua forma de caminhar não está levando as pessoas a dependerem de Deus, mas de você, você está fazendo da forma errada. Meu Deus. Nós temos que conduzir o povo ao Senhor. Ninguém tem que ficar preso a quem eu sou, porque eu também sou frágil, falha, pequena, e eu estou lutando para permanecer salva. A nossa pregação, o nosso comportamento tem que levar as pessoas ao arrependimento e ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos que refletir isso. Eu só vejo ministros aqui de Deus, homens e mulheres de Deus. Glória a Deus. A sua forma de viver, a sua pregação, o seu comportamento está levando pessoas a dependerem de você ou a dependerem de Deus. Aleluia. Para onde as almas estão indo quando estão seguindo a mim e a você? E é essa a nossa missão. Olhos de Jonatas que foram aclarados, que nós possamos ser como Jonatas, com nossos olhos abertos, iluminados, que iluminam olhos de outras pessoas. O Senhor vai dizer, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para levar libertação, para dizer aos presos, sair, para dar visão aos cegos. O que sai da minha boca, da sua boca, traz discernimento e entendimento de quem Deus é ou traz mais confusão? As pessoas ficam cada vez mais perdidas, mesmo você ensinando elas princípios espirituais, porque Saul quer aqui ensinar um princípio espiritual, ele quer falar, ninguém toque nada, ninguém come, tá tudo errado. Meu Deus. E tá ensinando princípios espirituais, se conserta primeiro e depois usa o princípio espiritual e vai dar tudo certo. Você vai vencer a batalha e você vai vencer a guerra. Mas primeiro purifica o seu coração, as intenções do seu coração. Porque ainda que você leia a palavra, ainda que você ore, ainda que você jejue, ainda que você venha à casa do Senhor e o seu coração não estiver alinhado com o reino e desejoso das coisas de Deus, não vai dar certo. Você pode até se sentir um pouco em paz e bem porque você é mais um religioso. Agora eu tô com Deus. Não. Nós precisamos aprender a usar as armas espirituais ao nosso favor e em benefício do reino de Deus. Os olhos do nosso entendimento devem ser abertos. Não é sobre não jejuar, é sobre fazer da forma correta. Eu falo mais uma vez isso, que depois vão sair falando que não, a mulher falou que não pode jejuar. Não é sobre isso. Faça da forma correta. Glória a Deus. Faça com seu coração inclinado ao Amém, Senhor. Senhor. E tudo que você fizer, especialmente, faça debaixo de uma revelação de Deus. Faça debaixo de autoridade, porque Ele vai te justificar. Ele vai vir ali na oferta e Ele vai lamber o altar. Gideão foi apresentar uma oferta ao Senhor, mas ele vai perguntar, se eu oferecer, você vai aceitar? Eu posso ir lá pro reino pegar? O Senhor vai lá. E Deus recebeu a oferta dele. Ele pediu ao Senhor, ele perguntou, ele consultou a Deus. Não, eu já sei. Se eu ofertar R$1.000 aqui na igreja, milão, vou ter um retorno de 10.000, eu vou ter um retorno de 60, eu vou ter um retorno... Tá fazendo tudo errado. Não está ofertando com o coração, amando ao Senhor, e a casa dele está fazendo, amando a si próprio. Não, mas irmã, toda igreja precisa de dinheiro. Não precisa de dinheiro. Não precisa. Tudo aquilo que a igreja precisar, o Senhor vai enviar. Tudo. Mas da forma certa. Com o coração certo, com o nosso coração sóbrio. Nós temos que ser sóbrios com as coisas de Deus.
Deus não quer pessoas movidas por emoções. Deus quer pessoas que se movam no Espírito e com inteligência espiritual, com entendimento. Aleluia. Muitas pessoas não estão entrando na casa do Senhor porque os ministros de Deus estão cometendo, vou usar o termo que Gabriel estava olhando lá em casa mais cedo, parvoíces. Estão usando chocarrices. Estão usando o altar de Deus para ministrar aquilo que o Senhor não está mandando ministrar. E está contaminando o povo. Nós precisamos ministrar aquilo que exatamente o Espírito de Deus nos manda ministrar. Glória a Deus. Porque nós iremos fazer alguém tropeçar ou iremos fazer alguém ver a face do Senhor iluminada. Que não venhamos esquecer isso. Que não venhamos esquecer que Jesus está voltando. Que nós iremos conhecê-lo como também somos conhecidos. Não é uma fantasia estar aqui nessa igreja. Eu não prego porque é legal, porque eu acho bonito. Eu ministro porque ele me deu uma ordem. E porque se eu não fizer naquele grande dia, eu vou estar fora. Eu tenho que fazer com temor, porque também mesmo que se eu pregar e não fizer com zelo, eu também vou estar fora. Existe uma grande responsabilidade naquilo que nós fazemos. Nós temos que fazer da forma correta. Lembre-se, igreja, de que Jesus está voltando. Nós iremos prestar contas. Nós iremos ver a face dele como nosso amigo, nosso Deus amado, ou como nosso juiz que vai nos lançar nas trevas eternas. Você quer ver o rosto do Senhor? Você quer ver os olhos dele que são como chamas de fogo? Você só vai conseguir ver se você não for mais cego. Você só vai conseguir ver se seus olhos forem iluminados. Você só vai conseguir ver se o seu coração estiver verdadeiramente voltado ao reino de Deus. E ele for a maior autoridade que governa a sua vida. A maior autoridade não pode ser desejar vencer guerras. Eu preciso vencer essa guerra. Eu preciso vencer isso e tal coisa. E eu vou pegar essa arma aqui. Vamos vencer guerras. Você vai vencer guerras. Eu quero vencer guerras. Mas que em todas elas eu coloque o Senhor no centro. Porque é muito melhor, muito mais gostoso, muito mais saboroso vencer uma guerra com Ele ao nosso lado, com Ele conosco. Emanuel, Deus conosco. É muito melhor estar com Cristo do que simplesmente jejuar e a porta se abre. Quando você chega lá, você nem se lembra de Deus. É porque você jejuou. Olha, porque eu jejuei e a porta se abriu. Não, não é por isso não. É porque Deus deu uma estratégia e você entrou lá. Nós precisamos entender que as armaduras de Deus é para nos proteger no dia mau. É para vencermos guerras, vencermos batalhas, mas permanecermos com o general de guerra, com o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Ele nunca perdeu batalha, ele nunca perdeu guerra nenhuma. E não vai ser a sua que ele vai perder. Muitas vezes nós perdemos porque nós não temos o nosso entendimento aberto. Mas a partir de hoje, em nome de Jesus, seu entendimento será aberto. Você vai vencer as guerras. Você vai vencer e o nome do Senhor será glorificado. Você vai entender o que Ele quer de você e você vai fazer. E você vai fazer com prazer. Amém. Tem isso ainda. Nós estamos lutando. E o maravilhoso de estar com Deus é que mesmo na tormenta, na guerra, você vai sentir a presença dEle e você vai ter prazer. Saul faz aquele voto. E os seus soldados, os seus homens não têm prazer em estar lutando. Não têm prazer em estar ali porque eles estão cansados. Mas quando estamos com Deus, na direção do Senhor, usando as armaduras que Ele nos deu, da forma correta, na direção do Espírito Santo, por mais cansados que nós estivermos, por mais cansados, por mais, às vezes, por mais esgotados, em algum momento Ele vem e te renova de uma alegria, de um prazer. A alegria do Senhor é a minha força, o Senhor é meu refúgio e fortaleza. A quem eu temerei, de quem eu me recearei? Quando os malvados, meus adversários, vieram para comer as minhas carnes, não foi possível porque o Senhor estava comigo. Ele vai estar com você nas adversidades. O Senhor não quer a gente perturbado atrás de ganhar vitórias.
Ele quer a gente confiando nele, mesmo cansados, mesmo às vezes abatidos, mas completamente confiantes nele, de que ele é poderoso para fazer muito mais e muito além. Eu não vou ler a Bíblia para poder vencer guerras apenas. Eu vou ler a palavra para continuar conhecendo quem ele é. Amém, Senhor. Que nós precisamos conhecer ao Senhor. Nós precisamos conhecer mais a Deus e desejar conhecer a Ele. Você pode dizer assim, irmã, eu fico triste porque eu não consigo ter dentro de mim o desejo de conhecer ao Senhor. Eu não quero. Não é porque eu não quero, é porque eu não consigo. Eu vou te dizer uma coisa. Eu acredito isso na minha vida. Que até o desejo que eu tenho de orar, de ler a palavra, de cantar louvores, isso não vem de mim. Isso vem dele. Fala com o Espírito Santo, Espírito Santo. Aleluia. Eu não sei mais como te conhecer. E não sei como fazer isso. Toda vez eu escuto a mesma pregação, uma pregação parecida, mas como fazer isso? Porque isso não está em mim. De fato, reconheça. Senhor, me inspira a ler a palavra. Amém, Senhor. Me inspira a querer te conhecer. Sim, Pai. Pai, na minha carne eu não consigo querer, desejar te ver, mas Senhor, me faça desejar te conhecer. Amém, me Senhor. faça desejar ler a palavra, me faça desejar orar. Senhor, me faça desejar jejuar, porque eu não consigo. Amém, Senhor. Tudo que Deus quer é quebrar esse ídolo, é destruir essa carne através do poder do Espírito Santo. Essa carne que quer fazer o mal. E quando faz o bem, ela quer se vangloriar de fazer o bem. Eu Verdade, jejuei sim. 20 dias. Porque a nossa carne gosta de glória, gosta de vaidade. É porque eu jejuei 40 dias e 40 noites. Eu só comi pão e bebi água. Glória a Deus. Mas isso te fez um homem melhor? Te fez uma mulher melhor? Te melhorou como servo de Deus e mulher de Deus? Se te tornou mais arrogante, eu sinto muito, porque essa ferramenta foi usada da forma errada. Você não usou para glorificar o Senhor, você usou para glorificar a sua carne. E nós podemos usar coisas espirituais para a nossa própria carne. Mas se foi Deus que te inspirou a jejuar por 40 dias, eu tenho certeza que no final desses 40 dias você saiu um ser humano mais quebrantado, mais contrito, mais humilde, mais servo. Que tudo que a gente fizer venha ser para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Que possamos nos nutrir espiritualmente e emocionalmente, que a nossa alma, até a nossa alma, nosso corpo venha arder de desejo para estar com o Senhor. Os nossos sentimentos, eles devem se converter a Cristo. Eles têm que estar guardados nele. Esses sentimentos aqui, ó, almáticos, que só reclamam ou que só querem fazer as coisas para terem algum tipo de êxito, eles devem se converter ao Senhor. Eles precisam respeitar o reino de Deus e a maior autoridade, que é Jesus Cristo. E você vai conseguir isso junto com o Espírito Santo. Dependa do Espírito Santo. Ande com o Espírito Santo. Pergunte ao Espírito Santo de Deus. Ele vai te dizer o que você tem que fazer. Mas, irmã, esse negócio de perguntar para Deus, ele nunca responde. Ele não fala comigo, ele simplesmente não me responde. Ele responde na hora que ele quer. Inclusive, ele responde todos os dias. Ele está te respondendo também nesse momento. É só você parar e você ouvir o que ele está falando. É só você entender o que ele está dizendo. Ele está te respondendo. Talvez não seja o que você gostaria de escutar, mas é uma resposta. Mas, Senhor, eu subi um monte hoje para pedir que o Senhor libertasse Deus, aquela pessoa. Mas eu estou te explicando como é que ela vai ser livre. Através da sua libertação. Aleluia, Senhor. Escravos não conseguem libertar outros escravos. Verdade. Apenas o libertador consegue levar libertação para quem está cativo. É verdade, Senhor. Nós precisamos ser livres para levar libertação. E é por isso que dói muito em nós que estamos aqui na igreja. Dói na nossa carne, na nossa alma. A gente não entende porquê da dor. Quanto mais você demorar para entender o que o Senhor está falando, mais vai demorar para Ele salvar quem está lá na sua casa preso. Quando a igreja entendeu que a maior prisão ela não era física, enquanto ela orava, Pedro foi liberto. O maior cativeiro não é o físico, o maior cativeiro é onde está a minha alma. Que a nossa alma possa ser livre para adorar ao Senhor. Para que quando ao clamarmos, o Senhor escute nossa oração e liberte quem está preso. Porque até a oração deve ser feita no Espírito. Que lá em Romanos vai dizer que com gemidos inexprimíveis ele vai orar ao Pai. Porque nós não sabemos como temos que orar. Mas o Espírito Santo sabe. Até para orar
irmão. Se você percebeu que a oração tá chata, que você percebeu que tá orando a mesma coisa, para aí. Fique em silêncio, continua de joelho e espera o Espírito Santo orar através de você. Espera vir o mover do Espírito. Aleluia, Senhor Deus. Não espera só o mover aqui não, espera na sua casa. Aquieta a sua alma. Amém, faz ela parar Senhor. de falar todo dia. Deus, liberta a Carmelita. Faz na vida do Otávio, Senhor, assim, Senhor, assim, da mesma oração. Mas você não aquieta a sua alma. Se coloca de joelho e fica em silêncio. Senhor, eu nem sei porque eu estou aqui de joelho, eu nem queria orar, mas Senhor, eis-me aqui. Deus, eu cansei de fazer repetidas orações, porque repetidas orações não resolve nada. Não é missa não, irmão. Não é reza. Por que a gente reza em vez de orar? As mesmas falas, as mesmas coisas, as mesmas coisas, as mesmas coisas. Quando Ana entendeu que ela não tinha que ficar emburrada e falando as mesmas coisas com Deus, e deixou o Espírito Santo mover os lábios dela, alguma coisa mudou. E ela recebeu. Ela não recebeu o que ela queria, ela recebeu além. E o que ela recebeu foi para glorificar o nome de Aleluia, Deus. Senhor. Porque aquilo que você vai receber, se você pedir na carne, não vai glorificar o nome de Deus. Mas se você pedir no Espírito, além de te abençoar, irá glorificar o nome de Deus na sua vida. É verdade, Senhor. Use a arma espiritual, use o princípio espiritual da forma certa. E tudo aquilo que não é de fé é pecado. Tá orando e achando que ele não tá te ouvindo, tá em pecado. Tá orando sem achar que ele tá te escutando, tudo que não é de fé é pecado. Porque o Senhor se agrada daqueles que acreditam nele. A partir de hoje, em nome de Jesus, as orações de você tem que mudar. E quem está orando está rezando. Porque tem um tempo na nossa vida que a gente fica tão cansado que a gente ora as mesmas coisas, do mesmo jeito. Vá lá no seu quarto, fecha sua porta e fala: Deus, hoje, a partir de hoje, quem manda na oração não sou eu. A partir de hoje, quem governa a oração nesse lugar, nesse quarto, nessa casa, é o teu Espírito Santo. Espírito Santo, estou em silêncio. Espírito Santo, começa a iluminar os olhos do meu entendimento e me mostrar quais são as áreas que eu preciso orar. Amém, Aonde Senhor. meu filho está preso no cativeiro? Aonde a minha esposa está presa? Deus, aonde, Deus amado e querido, está a ponta solta desse negócio? Começa a me revelar no Espírito, Deus. O Amém, inimigo não Senhor. quer que você tenha entendimento, porque ele quer que você continue com a sua mente fechada para você não morar da forma certa. E as pessoas que estão na sua casa continuem presas, porque você não está orando no Espírito, porque a sua oração não é algo espiritual, e nós precisamos ser espirituais na oração para resolver algo que é espiritual. Nós precisamos entender isso, em nome de Jesus. Deus está falando com a gente assim porque Ele quer que a gente comece a vencer guerras. Você vai começar a orar da forma certa. Você vai jejuar da forma certa. Você vai até ofertar da forma certa. Senhor, você vai dar nome nas suas ofertas. Você vai dizimar e você vai declarar o nome do Senhor. Você vai declarar a palavra. Não coloque a semente no altar de qualquer jeito. Dê nome à semente que você coloca no altar. Agradeça ao Senhor pela semente e coloque. Mais uma vez 10% e tá aqui 10%. Não! Semeie da forma certa no altar. Isso é algo espiritual. Tem que ser feito de uma forma espiritual. Em nome de Jesus. Que os nossos olhos sejam iluminados. Que não venhamos ser soberbos usando as coisas de Deus ao nosso próprio prazer, como foi com Saul. Mas que possamos fazer de uma forma diferente. Que a igreja tenha entendido essa mensagem. E que nós possamos obter grandes batalhas, guerras e vitórias. Que o nosso entendimento venha a ser solto hoje. Paulo vai falar em uma das suas cartas: eu oro para que os olhos de entendimento de vocês sejam iluminados. E nessa noite eu oro para que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia, Espírito Senhor. Santo de Deus. Te agradeço pela tua palavra. Obrigado, te Pai. louvo, Deus amado, porque o Senhor nos alimentou nessa noite. Muito obrigado, Pai, eu te Senhor. agradeço pelas armaduras espirituais que o Senhor está colocando sobre Sim, o teu povo. Pai. Aleluia, Isso Deus. é se vestir e se revestir das armaduras. A tua Revista-nos, palavra nos Senhor. veste. A tua palavra nos reveste.
Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, todo cansaço físico, Amém, Pai, Senhor. toda tristeza, toda angústia, Pai, toda opressão das batalhas comece a cair por terra, que os nossos olhos, o nosso entendimento venham ser iluminados, Amém, que possamos ter Senhor. entendimento, Pai, ao orar, Sim, ao Deus. jejuar, ao comer a comida, ao ler a Tua palavra. Amém, Senhor. Ao subir o monte, descer o monte, entrar no quarto da oração, ao impor, Amém, Senhor. ao impor as mãos, Pai, que possamos fazer tudo com entendimento, Sim, com Pai. sabedoria, Nos de direciona, paz, de Senhor. revelação e não Amém, de altivez de espírito. Quebranta-nos, Senhor. Rebandaraço e decante elemanai. Espírito Santo de Deus, nos desperta, nos levanta, Pai. Queremos vencer batalhas, queremos vencer guerras, mas da forma certa. Como diz lá em Tiago, Senhor, Pai, nos dê sabedoria. Nos dê sabedoria, Pai amado. Nos dê sabedoria em como manejar a Tua espada. Nos dê sabedoria, Pai, em como vencer guerras, vencer batalhas. Amém, Senhor Nos Deus. dê entendimento, Pai, na Tua palavra. Sim, em nome Pai. de Jesus Cristo. Que todo espírito, Pai amado, que não ministra a Tua palavra, venha ser rejeitado em nossas vidas. Todo espírito de confusão, ó Pai. Todo espírito de engano, Pai. Saia desta igreja, saia deste altar. Em Saia, nome de Pai Jesus, amado, de nossas Senhor Deus. casas, de nossas vidas, Pai. Sim, e que Pai. possamos receber o espírito de sabedoria, de entendimento, Amém, de Senhor. inteligência. Que possamos receber um espírito excelente, Pai. Amém, E Senhor que Deus. possamos deixar o Espírito excelente, que é o Espírito Santo, guiar nossos passos. Sim, Pai. É o que eu oro por nós, é o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Eu Senhor. agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Senhor Deus.